Ele deu aquele desabafo lá, chegou quase às lágrimas. De lá para cá foram 5, 6 jogos na reserva e aconteceram situações emblemáticas. O Cássio ovacionado pela torcida de estádio. Né? Torcida de internet é uma coisa, a torcida de estádio é outra. Tem uma imagem que circulou aí essa semana, a gente não pode colocar por não sermos detentores dos direitos de transmissão, do Cássio. Acho que no último jogo o Cássio ele sai do banco, ovacionado pela torcida, cumprimenta todos os jogadores e ele passa pelo Antônio Oliveira. Ele passa pelo técnico do Corinthians. Pode ter sido uma coincidência. Aí o Antônio Oliveira vai lá, o Tonhão da Fiel, e cumprimenta o Cássio. Mas eu entendo que depois daquele jogo com o Argentino Júnior, né, eu esperava uma postura da diretoria e do presidente, né, principalmente, mas da diretoria corintiana, do técnico, para proteger o Cássio. O Cássio, com a história que tem, que dispensa a apresentação, vocês sabem. Né? Ele vem para aquele desabafo que tudo estava estourando nele e é natural, estava estourando mesmo, porque o time não estava se encontrando, o Carlos Miguel já está sofrendo dos mesmos problemas, tomou um gol agora no último jogo, também fez 4, 5 milagres, mas tudo que é bola vai no gol do Corinthians, ele também já tomou o primeiro frango dele. E aí, ninguém saiu na defesa do Cássio, nem presidente, nem comissão técnica, e no outro jogo o Cássio aparece no banco de reservas. A gente está falando do Cássio, ô Benja, do Cássio. Do Cássio. Eu discordo, entendeu? E eu esperava uma postura do presidente, ou deixa, conversamos com o Cássio não está legal, a gente não se falou nada, colocaram o Cássio na reserva e segue o barco. Né? Então o Benja falou que discorda, vamos ver esse desabafo do Cássio? Né? Vamos lá, a última vez que o Cássio foi titular, vamos resgatar. Na tela, Chile, por favor. Tá certo. Olha a imagem de um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Corinthians, o Benja falou que discorda, mas eu esperava, pelo tamanho, não tamanho mesmo de altura, mas pelo tamanho que representa o Cássio no Corinthians, que técnico deveria dar uma entrevista, conversei com o Cássio, é assim, não, o Cássio é o nosso titular. Tá. Eu não vi essa ação, nem da comissão técnica e nem do presidente. O Benja discorda. Sabe por que eles não falaram? Porque essa entrevista do Cássio foi uma entrevista de despedida, cara. Tava na cara. Entendeu? Ó, eu tenho muitas críticas, em relação a esse atual diretor do Corinthians também, tá? Tenho muitas. Mas no caso do Cássio, eu não vejo. O desabafo do Cássio, concordo 100% com ele. Sobra tudo para ele. É o único líder que o Corinthians tem. É para-raio de todos os problemas. Quando ele fala, o time não marca gol, a culpa é minha também. Quando ele fala, pô, porque é mesmo. Tudo nas costas do Cássio. Essa entrevista, gente, essa entrevista foi dada a letra que eu falei, estou indo embora. Perfeito. E quando você pergunta, quando você vai lá entrevistar os dirigentes e tal, fala, nós vamos conversar com o Cássio. Logo depois do jogo, pô, você viu o Cássio, falou, nós vamos conversar. Você fosse o presidente, mas na essência, faltam mais 3 anos para o Cássio, teoricamente, vai encerrar uma carreira aí. Cara, não quer, mas se ele não quer, peraí, vamos tentar fazer com que ele queira. O Corinthians apareceu com um contrato de 1 ano. Eu achei que pela grandeza do Cássio foi muito pouco. Depois que apareceu o Cruzeiro, aí chegou lá, não, vamos igualar a proposta. Aí a Inês é morta, filho. Tentaram, o jogador, quando chega a hora e ele não quer mais, fala aí, Miller. Mas tentaram antes da hora, hein? Mas será que ele não quer mais demoraram porque pra estavam tratando ele Não, mal? mas, Beija, aí que tá esse detalhe que você falou. Tentaram, mas é que tá. Eu falei semana passada com o Garrafa aqui o seguinte. Eu falei assim, tá na cara que o treinador não quer o Cássio como titular. E não vai colocar. O treinador já decidiu isso e não vai colocar o Cássio. Segunda coisa, o Corinthians ofereceu um ano a princípio, um ano de contrato para ele com o mesmo salário. Peraí, veja bem, quando aparece, eu falei assim, será que o presidente vai se esforçar depois da proposta do Cruzeiro para tê-lo, para mantê-lo? Eu acho que o presidente, o Augusto, que é uma gente boa demais, não se esforçou à altura, porque ele só aumentou para 2 anos depois o contrato, depois que ele soube da proposta do Cruzeiro. Eu vou perguntar pro Guto, que é treinador. Você falou, pô, o Antônio Oliveira não quis. O teu ídolo, o teu goleiro, dá uma entrevista dizendo tudo isso. Depois vai conversar com o técnico fala, pô, tô assim, não aguento mais, tô de saco cheio. Na próxima partida você colocaria o Cássio? Eu acho Depois de tudo que ele falou? Aceitar e conversar, não. Mas tem muita coisa que pesa em tudo isso aí, né? Começa pela situação, a declaração, ela mostra muita coisa. Que a coisa não está fluindo. Que a coisa não está fluindo. Você pegar o Corinthians nos últimos 3 anos, ganhou o quê? Nada. Nada. Da fase vencedora do Corinthians, ele é o único remanescente.
Tem o Paulinho, né? Um pouco. Junto com o Fagner, né? O Paulinho praticamente não entra dentro do campo. E o Fagner, muito tempo machucado também. O Cássio mais jogou do que ficou no fora. Exatamente, ele não, ele o tempo todo. Então, a divisão de responsabilidade praticamente inexiste, porque o Corinthians não formou novos líderes e jogadores que seguram, vamos falar aqui uma palavra forte, a bagaça, do jeito que ele segura. Por quê? Porque ele tem o respeito do torcedor. Uma prova do que você falou, que você está coberto de razão. E não é uma crítica, tá? É um elogio ao jogador. Exatamente. Gente, o Ranieri chegou do Cuiabá. Em 15 dias, o Ranieri era o líder, o ídolo. Já a torcida manda o cara. Por quê? Porque não tem mais ninguém, velho. Não tem ninguém que chama a responsabilidade. E a sua maior, Não tem e a ninguém de sua maior personalidade. estrela, Benja, você trata de uma forma... Diferente. Não, mas então, assim, o Cássio, não vai ficar... Foi o que o Melo disse na saída, acho que foi o pessoal da ESPN que estava lá na porta, ele autografando camisa, quando já houve a ruptura mesmo e tal. O Melo, a gente tentou e tal. Pô, perdendo o Cássio, velho. Perdeu o Cássio. Eu acho que é muito emblemático para a história do Corinthians. Foi tratado com muita simplicidade. O Corinthians, isso é uma impressão, gente. Você em casa pode discordar, vocês também. A impressão é que o Corinthians conformou fácil demais em perder o Cássio. Eu não estou falando de perder um outro bom jogador. É o Cássio, daqui a pouco. Põe os números dele na tela aqui, Ô, Chile. Garrafa, o treinador Por favor. estrangeiro. O treinador estrangeiro, não só o caso do Antônio Oliveira, Beija, eles não estão nem aí com a história do jogador, do ídolo, no caso do Cássio, no clube. Para eles não faz diferença a história do Cássio. Se fizesse, ele deixava o Cássio como titular. Que eu te falei, eu acho que o Cássio não deveria sair do time ainda. Porque eu Não, acho que ainda essa é não. a questão. Eu acho que ele João estava Grande, tão ele mal cresce. para merecer Eu também reserva. acho, Miller, mas ele dá uma entrevista daquela, dizendo, pô, tô estressado, tô isso, tô aquilo, não aguento mais. Mas não É tudo nas justifica, minhas não costas. justifica Você, pegar como esse líder, gancho. você vai lá tentar reverter isso. Exatamente. Mas o líder do grupo tá falando isso. O papel do técnico, Guto. É sinal que ele quer ir embora. Peraí, eu não vou perder o Aí Cássio. o Mas isso treinador vai entra. até um ponto. Entendi. Vai até a página 40, Claro. filho. Se o cara não tá bem com a cabeça. E, como eu falei aqui, uma coisa é o centroavante com essa responsabilidade de definir, porque se ele não fizer o gol, ele também pode não perder o jogo. Agora, o goleiro errou, a responsabilidade do goleiro é muito maior na situação de ídolo. Mas sabe o que acontece, Guto? Também o nosso futebol brasileiro, não é um privilégio só do Corinthians, não, Beija. A gente pode pegar os ídolos do passado do Corinthians também, foram rechaçados. Eu vejo assim, que o brasileiro, ele não está nem aí com os nossos ídolos. Não está nem aí. Esquece. Aí é generalizar. Vídeo Pelé. Aí é generalizar. O Scaloni, quando foi campeão mundial, eu vi uma entrevista dele no canal argentino, sabe o que ele falou? Aí falaram, o Messi, tá, a última Copa dele, tá? Ele disse assim, Leonel Messi, eu disse pra ele, a próxima Copa, se você quiser, você joga. Se você não quiser, você venha com a gente como convidado especial. Existem Mas você vai jogar as eliminatórias, etc., a hora que você quiser, quando você bem entender. Se fosse no Brasil, um treinador brasileiro jamais faria isso com o principal jogador. Ué, o Romário, em 94, foi protagonista, em 98, você viu o que Existem aconteceu. jogadores e jogadores. É aí que eu quero chegar. Olha os números do Cássio, não são novidades para ninguém, mas dá uma olhada. Não é um belo goleiro do Corinthians, é o Cássio, 712 jogos, 316 vitórias, 217 empates, 179 derrotas, 280 jogos sem sofrer gols, 9 títulos. Ô, Garrafa, 9 títulos. você sabe que Só, eu você acho vai que- falar, Silvio, só um instante que eu quero falar. gente. Tudo é na conta do Cássio. Tá não é certo. vitimismo. E vai ser na conta, sabe de quem agora? Do Carlos Miguel, que a gente vai falar na sequência. Pois não, Guto? Não, eu acho que fica muito raso a gente ficar analisando que ele quis, por causa disso, Sim. um único motivo, ou porque foi a direção, um único motivo. Eu acho que tem muita coisa Muita coisa envolvida. Eu acho que tem atuações da equipe que acabaram sobrecarregando sobre ele. Eu acho que tem respingos na família, sob pressão. O cara vai o tempo Vai todo juntando, vai acumulando juntando. isso. Chega uma hora que ele fala, pô, eu não estou vivendo aqui, cara. Não preciso disso, né? Eu não preciso disso. Eu não estou vivendo aqui. A minha reclamação, gente, só Eu não que eu estou não senti conseguindo um ser feliz esforço. aqui. Ele chegou a ser ameaçado de morte. Eu se não me concordo engano, com em rede você. social. Foi. É, a eu família, concordo com ele- vocês. Eu concordo com vocês que o Cássio não queria ficar.
como disse o Guto, por uma série de fatores. Não foi exatamente o último jogo que estava tomando, falhando e tal, não. Uma série de fatores. A minha indignação, né, e com muitos corintianos que eu conversei, é que, poxa, mas o Cássio falou que não quer ir, então vai. Então, esses mesmos corintianos estão indignados falando pra você, são os mesmos que estavam falando assim, precisa botar o Carlos Miguel pra jogar. Ó o cara, gigante, 2,5 m, homem é um monstro. Pô, o Cássio não tá bem. Eu não entendo também isso aí. Primeiro os caras pedem, aí quando vai, mas colocou por quê? O senhor tá falando tanto do Carlos Miguel? Então, o Salazar... Não, o Carlos Miguel é muito bom, não tô criticando. Não, pelo amor de Deus, eu acho que realmente é muito bom, mas agora vai aumentar a pressão e a gente vai discutir então como é que fica, porque o Cássio é passado nesse momento. Uma história maravilhosa, gigantesca, mas é passado. O Corinthians tem que seguir, não é assim, Guto? Tem que seguir. Com certeza. E hoje o goleiro titular do Corinthians é o Carlos Miguel. Vamos conhecer um pouquinho mais de Carlos Miguel na tela. Para substituir o gigante, o Corinthians aposta no maior goleiro do Brasil. Carlos Miguel tem 2,4 m, ele é 9 centímetros mais alto que Cássio. Aliás, a história dessa dupla esbarra em algumas semelhanças. Ambos foram revelados por times do Sul. Cássio saiu da base do Grêmio, Carlos Miguel, apesar de ser carioca, foi revelado pelo Inter. Cássio se tornou titular do Corinthians com 25 anos, mesma idade de Carlos Miguel nesse momento. Ambos chegaram ao timão sem muita pompa, em princípio, para ser a terceira opção na posição. Por outro lado, a grande diferença é que Júlio César, o antecessor de Cássio, não tinha o mesmo peso que Cássio tem hoje. Exatamente por isso, a responsabilidade, a cobrança e as comparações que Carlos Miguel está fadado a ter de passar certamente são mais pesadas. Afinal, esse período simboliza o fim de uma era sem nenhum exagero. Cássio é o segundo jogador que mais vezes entrou em campo pelo Corinthians. É o maior pegador de pênalti da história do clube. Foi protagonista na conquista de 9 títulos. E era ele também o capitão do time até agora. Era quem segurava a onda. Cássio imortalizou seu nome na história do Corinthians vestindo essa camisa aqui. Agora, 12 anos depois, ele está de saída, vai passar o uniforme. E a pergunta que fica é se Carlos Miguel está preparado para suprir a ausência de um dos responsáveis pela conquista da Libertadores e de tantos títulos importantes na história do Timão. Dá para confiar no Carlos Miguel para ser o substituto do Cássio? Eu acredito que dá, sim. Vamos confiar nele, né? Ele tem altura, pega bem, né? Deu uma vacilada no começo, mas vamos acreditar que vai dar tudo certo, né? Mas com certeza nós queremos Cássio. Cássio é muito querido aqui no Corinthians, estamos assim, tristes, né? Mas vamos confiar que vai dar certo, né? Acho que dá tempo, o tempo que já deu para ele mostrar o trabalho dele, já está, né, aprovado. Mas agora vamos dar tempo, né? Parabéns pro Cássio também, né, que, né, foi embora, né, não deu a cota dele, né, agora vamos dar chance pro rapaz aí que está começando bem, né? Ele mandou muito bem, né, nos últimos jogos. Acho que dá sim. Tem que confiar, porque ele já está treinando há bastante tempo com o time. E assim, né, ele faz parte já há um bom tempo. E tem que dar oportunidade, se não for assim, os goleiros nunca vão ter oportunidade de estar sendo titular. Eu acho que tem que confiar sim. Olha, a moral tá alta para quem fez apenas 20 jogos com a camisa do clube. E se esse otimismo se confirmar, Carlos Miguel pode fazer com que o Corinthians não sofra como Palmeiras e São Paulo quando precisaram preencher as lacunas deixadas por Marcos e Rogério Ceni. Será ele o goleiro certo para o Corinthians? Será que estamos presenciando o início de uma nova era? Bom, é assunto para muito debate aí no nosso Mesa Redonda. Chegamos, enfim, aonde o Benjamin queria. Carlos Miguel. Tá certo, é o novo goleiro do Corinthians. Chegamos aonde ele queria. Né? Ele, aliás, ele mandou um e-mail para a produção. Garrafa, nós vamos falar sobre Carlos Miguel. Mandou zap. Mandou para Michele. Ele queria falar do Carlos Miguel. Vamos falar do Carlos Miguel. Vamos falar. Detalhe, só para começar, eu vou começar com o Guto, e obviamente vocês fiquem à vontade na conversa. Mas o Palmeiras e o São Paulo sofreram, passaram por situações de perda de ídolos e, coincidentemente, os ídolos goleiros. O Marcão sai do Palmeiras, né? Ele, momento ruim da Série B, o Marcos ficou. Campeão do mundo, ele disputa a Série B pelo Palmeiras e encerra a carreira pelo Palmeiras. Rogério Ceni encerra a carreira no São Paulo. E esses dois clubes tiveram dificuldades de encontrar alguém. Só um minuto, quem era o reserva do Marcão na época, você lembra?
Vocês lembram quem era, Billy? Pode me ajudar, era o... Sérgio? O reserva do Marcão. Não, já não era o Sérgio. era antes. O Felipe já vai falar aqui para mim, aqui, vai soprar aqui com o chileno aqui, a gente conversou hoje na redação aqui. Mas teve dificuldades, até que chegasse o Fernando Praz, aproximadamente uns 3 anos, e depois o Everton. Não é uma coisa simples, não é? No São Paulo, há quem diga que o São Paulo ainda, ele tem hoje o Rafael, mas não me parece unanimidade ainda. A marca Rogério Ceni, ela nunca vai morrer, a marca Marcos não vai morrer, a do Cássio muito menos, mas substituir não é uma tarefa tão simples. Olhar para Carlos Miguel, que é um garoto que parece que tem potencial, a gente já viu isso, fechou